Olá! Estou hoje aqui recebendo Derleide Andrade, que é assistente social do Hospital Walter Cantide, do CAPS Geral 3. Falei certo, Derleide? Aqui de Fortaleza. É um prazer te receber, uma pessoa que eu admiro muito, referência para mim, para todos nós, na área de saúde mental aqui em Fortaleza. Mestre em políticas públicas, Derleide, muito obrigada, viu? Sei que está aí na linha de frente do combate ao coronavírus e arranjar um tempinho para falar comigo, para falar com as assistentes sociais aqui do Brasil inteiro. É um prazer. Como é que você tá? Oi. Bom, assim, diante, né, desse tempo complicado, é muito bom estar com vocês, né? Sentir a energia boa aí que vem, né, da Potter, sua, né, da Cíntia, de todo mundo que compõe esse trabalho belíssimo que vocês, né, vêm desenvolvendo. Eu diria assim, eu passei hoje o dia no CAPS, né? Então, a gente está vivendo o que a gente chama de um experimento individual e social, né? Que viver tudo isso que a gente está vivendo traz em si muitas reflexões, né? E aí vamos conversando, né? É um prazer mesmo e eu espero É, contribuir com esse momento aí para a gente se sentir mais tranquilo também no processo, né? Deleite, quando tu falou agora uma frase que a gente está vivendo um experimento social e vivendo e tendo que resolver as pendências que esse experimento traz para a gente, é exatamente o que eu estou sentindo. Eu vou te narrar como foi a nossa vida, por exemplo. Né? A gente é uma microempresa que teve que, quando a gente soube do que estava acontecendo, a gente já juntou tudo, foi embora, parecia assim que saiu um disparada, chamando o Uber, colocando um computador no carro de cada um que não tinha computador e vendo como é que antecipava o 13º de todo mundo para ver como é que a gente ficava. Assim, tudo muito agindo no impulso e na vontade de proteger aqueles que convivem com a gente 24 horas por dia. Você conhece o dia a dia lá do escritório, sabe que a gente se reúne o tempo todo. Agora, eu imagino só quem está trabalhando numa política pública, que eu hoje passei o dia todo buscando informações de como está sendo trabalhada a saúde mental, e eu estou vendo que cada estado, cada município está fazendo de um jeito. Eu não achei, pelo menos eu não achei, que era que tu me diga no governo federal uma ideia única, assim, olha, os CAPs devem abrir, devem fazer isso, devem fazer aquilo. Então, eu imagino que seja mais difícil ainda trabalhar sem ter uma orientação uníssona. Me diz, como é que está sendo? Vocês têm uma orientação? Quem está no CAPS lá de Aracoiaba tem a mesma orientação de quem está no CAPS aqui de Fortaleza ou não? Ou o governo federal não fez isso? Na verdade, saíram as diretrizes gerais, né? Mas, assim, é claro que cada local, né, cada política vai ter que pensar o seu contexto local, né, o perfil do seu cotidiano, dos pacientes e tal. Então, cada instituição tem que ter um plano de contingência, né? Essa é uma perspectiva que não tem como abrir mão, né? Seja na saúde de forma geral, seja na saúde mental, seja na política de assistência social. Então, a gente tem que ter plano de contingências locais, né? Por Sim. mais que tenham diretrizes nacionais, diretrizes estaduais, né? Porque a própria o governo do estado, através da coordenação de saúde mental, saiu com algumas diretrizes gerais. Mas de Fortaleza a gente ainda não tinha recebido, né? Então hoje, de fato, coincidentemente, a gente recebeu um plano de contingências. Ó, Agora, no final da tarde, a gente recebeu, por mais que a gente já vinha desenvolvendo algumas ações, né, em consonância com a gestão, né? Então, todas as ações que a gente vem desenvolvendo nas últimas semanas são coisas que a gente vai pensando junto com a gerência de saúde mental, com a regional e com a coordenação local do CAPS. Então, cada CAPS foi tomando medidas de acordo com aquele contexto ali, né? Porque nem dentro de Fortaleza os CAPS têm uma realidade igual, né? sim. Mesmo os CAPS gerais, que é o local que eu trabalho. Então, necessita, né, inicialmente, que aí essa situação nos coloca grandes desafios. Um pouco mudar toda uma dinâmica de trabalho do serviço, né? E aí precisa ser mergulhado em um processo de reflexão, de tentar diminuir um pouco o prejuízo que a gente tem, seja do ponto de vista dos usuários, né? Porque tem um impacto, né, fundamental, e principalmente na saúde mental, porque na saúde mental a gente trabalha muito com a coisa do vínculo, né, profissional.
temos pacientes que estão lá, seja em atividades grupais, em atendimentos individuais sistemáticos, né, seja em momentos de crise, né, que nos procuram, seja no acolhimento inicial que a gente faz à população, né, as pessoas que procuram atendimento. Então, você quer uma dinâmica de um serviço, e aí você precisa, enquanto serviço, parar, sentar e pensar ações estratégicas, que é isso que a gente vem fazendo nas 2 semanas, mesmo sem um plano de contingência municipal, que hoje a gente tem e que, de certa forma, eu já até li algumas coisas, a gente já está fazendo várias coisas do que é previsto, porque o plano de contingência ele é construído a partir do que a gente foi desenvolvendo ao longo dessas 2 semanas de maior aceleramento, né, da situação. Então, Até... é isso. Oi? Não, eu digo assim, então o CAPS, assim, o Fortaleza está aberto, está funcionando, está tendo seu funcionamento. Tá, mas de forma totalmente diferenciada. Tudo vai ser diferenciado. Principalmente essa semana, né? A semana passada a gente ainda teve um volume muito grande de presença dos pacientes, seja nos agendamentos, seja na busca do serviço para alguma situação. Então, a gente teve, na semana passada, salas de espera muito lotadas. E a gente, de fato, ficou em pânico, porque a gente ainda não tem uma orientação de como agir. Fomos chegando né, aos poucos, e nós, como equipe, a gente também foi definindo algumas, né, saídas emergenciais para aquela situação. Então, essa semana eu diria que a gente tem um contexto interno mais tranquilo, né, do ponto de vista de tranquilo no sentido de que a gente já tomou medidas na semana passada que repercutem essa semana, né? Por exemplo, agendamentos só em situações de crise, né, de pacientes que estão instáveis, que a gente chama instáveis. Os pacientes que estão estáveis... Para todo mundo entender, inclusive eu que sou advogada, não tenho uma especialidade que vocês têm, o que seria assim um paciente instável? Aquele que precisa de receita, um remédio? O paciente instável que está numa crise aparente, né? Sim. O quadro de saúde é alterado, né? Porque são pacientes que têm, dentro da saúde mental, né, eles têm uma perspectiva da medicalização muito forte, né, ainda, né? Por mais que a gente trabalhe com diversas atividades terapêuticas, mas eles têm pacientes crônicos que precisam de medicação, né, cotidiana, né? Mas mesmo com o uso da medicação, aí eles têm momentos de instabilidade dos seus sintomas, normalmente, que tem de diagnósticos e tal, também da personalidade de cada um. Então, tem pacientes que estão bem, mesmo com diagnóstico de esquizofrenia, mas levam a vida tranquila, tomam medicação, né, tem atividades terapêuticas e tal. Mas tem aqueles que não conseguem sair de uma dinâmica e precisam, às vezes, de um atendimento mais rápido, mais emergencial, ou de um agendamento mais próximo. Então, a gente tem que trabalhar várias situações. Pacientes estáveis, né, que aí a renovação de receitas, no caso, pode ser feita, porque está tendo, né, suspensão de atendimentos individuais para pacientes estáveis, que a gente tem que evitar o contato, porque às vezes a gente fica, como profissional, né, usando máscara, tudo bem estressado, né, achando que a gente está se protegendo, mas a gente usa a máscara para proteger o usuário, na verdade. Né? Porque a gente sabe que hoje muitos profissionais podem estar, né, contaminados, né, assintomáticos, inclusive. Então, como a gente, né, passa por muitos usuários, a gente tem que protegê-los, mas é claro que também é uma forma de autoproteção, né, porque a gente também pode ser contaminado. Então, a gente está organizando o serviço dessa forma, né, pacientes estáveis, então, vão estar recebendo medicações, porque, inclusive, saiu uma determinação também, essa semana, da receita valer por 6 meses. Informação importantíssima. Medicações que a gente chama de alto custo, né, que normalmente tem que ser de 60 a 60 dias, né, que só valia a receita. Então, já se coloca a possibilidade de ele ficar com a receita que ele está recebendo agora. 6 meses. Por 6 meses. Né? Para quê? Para evitar deslocamentos, né, recorrentes no serviço, tanto do paciente como do familiar. Mas isso é para o Brasil inteiro, essa validade de 6 meses, só para o pessoal entender. Inicialmente, assim, o governo federal já tinha soltado algumas deliberações em relação a isso, né?
Mas, assim, a Prefeitura de Fortaleza é uma medida mais específica de Fortaleza, né, de 6 meses. É claro que isso tudo vai ter uma conexão, porque todas as medicações de alto custo, elas têm relação com o governo federal, governo do estado e prefeitura, né? E tem as medicações que as pessoas recebem nos postos, né, que são as medicações mais simples, né, mas que poderão usar, já estavam usando com mais prazo de validade a receita, né? Então, a ideia nossa é ter os serviços abertos, né? Os CAPs estão abertos, os profissionais estão lá, mas a gente percebe que essa semana a gente praticamente já teve uma redução bem drástica da presença dos pacientes lá, né? Por quê? Porque a gente já estava fazendo um trabalho na semana passada de orientar, de os pacientes pegarem as receitas, né, para que ficassem mais isolados, né, no isolamento social, como é chamado, mas a ideia mais é de proteção, de quebra desse ciclo do coronavírus, né? Então, Derleide, assim... eu sei que é cedo para falar, mas eu já vi que o Cefés se manifestou muito bem, dizendo que das possibilidades de videoconferência, do assistente social implementar outras estratégias nesse momento de coronavírus, estratégias essas que diz que é para ser só se fosse necessário mesmo, é que vai fazer essa estratégia. Já se vislumbra alguma coisa? Teria como, você imagina assim, o assistente social? Não sei, eu sei hoje, fazer uma ligação, isso é comum até, né, para o seu usuário. Mas isso é uma coisa que se possa pensar dentro da saúde mental, até porque são muitas vezes pessoas que têm um apego com o profissional, e ele consegue falar com aquele profissional, quando inicia um novo ciclo com outro profissional, vai ter que ter toda a sensibilização de novo, toda a discussão, e pelo menos é o que eu entendo que na saúde mental tem ainda esse fator, que é o da confiança no profissional que ele está assistindo. Tem isso, né? Tem um vínculo muito forte com os profissionais, né? Agora, assim, de fato, as nossas estratégias de chegar, a gente tem que chegar, como assistente social, chegar mais próximo aos familiares, né? Passar orientações, e no geral a gente usa muito o telefone, né? Porque, de fato, pensar em instrumentos mais tecnológicos seria complicado, porque o nosso perfil de usuário e de familiares são pessoas com poder aquisitivo muito baixo. Verdade, né? verdade. Então, praticamente a gente não vê pacientes, né, no geral, que têm celulares, por exemplo, são aqueles celulares bem simples e tal, e muitos deles têm dificuldade de tecnologia, né, que é comum à população como um todo, né? A gente hoje, por exemplo, em relação aos benefícios, ao BPC, por exemplo, né, praticamente tudo hoje é via 135, que o paciente tem que ligar, verdade. ou agendando no INSS, que é super complicado para a população que a gente atende, né? Eu mesmo, pessoalmente, um dia eu fui fazer um agendamento, solicitação de uma questão minha específica no meu INSS, eu não uso com frequência para mim, né? Eu uso mais para os pacientes. Eu tive dificuldade, né? Então, assim, tu imagina as pessoas que a gente atende. Terrível também, não consigo de jeito nenhum. A gente ainda tem muita dificuldade de trabalhar dentro desse contexto uma tecnologia mais avançada, socializada, né, e tal. Então, a gente pensar em estratégias, né, do cotidiano, que é do telefone, porque a gente, né, todas as atividades de grupo foram suspensas, né, todas as atividades de grupo foram suspensas. Todas, sala de espera, atividade de grupo, atendimento individual, sistemático, né? Que às vezes você tem, por exemplo, uma consulta, um atendimento com um psicólogo de uma vez por mês ou toda semana, está tudo suspenso. Só, né? A gente, principalmente com o plano de contingência, a gente já está em ação com ele, mas hoje ele já está sendo precisado. É só pacientes em crise que vão ter atendimentos imediatos, né? Ou com psiquiatra, ou com algum outro profissional que esteja lá no acolhimento, que a gente utiliza o termo, né, acolher aquela pessoa diante da necessidade que ele aponta. Então, fora isso, todas as atividades suspensas. Então, a gente vai priorizar os pacientes em crise. Os demais vão receber suas receitas, as orientações. A gente está usando muito telefone, eles ligam, a gente dá algumas orientações, as famílias ligam preocupadas. Pacientes que, às vezes, a gente vai ter que pensar outras estratégias, pacientes que às vezes moram só e tem pânico de sair, já começa, se ele já tem pânico normalmente por algumas situações, né?
ele passa a não querer ir para o serviço. Então, a gente vai ter que pensar a estratégia de chegar a essas pessoas que não conseguem sair de casa, já tinham dificuldades, porque essa é a grande questão. O isolamento social hoje está sendo colocado, muitos pacientes da saúde mental já vivenciam essa situação, né? Porque, às vezes, faz parte da dinâmica dele querer se isolar, né? Um paciente com um grau maior de depressão, um paciente crônico, ele já quer se isolar naturalmente, ele já vive isso na dinâmica da vida dele. Verdade. O que a gente faz como serviço é tentar tirar ele desse isolamento. E hoje a gente vai ter que viver uma dinâmica contrária, de dizer, tem que ficar em casa. Então, isso muda, inclusive, e aí é um grande conflito para a gente que é da saúde mental. E a saúde mental, desde a reforma psiquiátrica, a gente vem trabalhando com a perspectiva da socialização das relações humanas e tal, né? Aí o que a gente hoje faz? A gente retraimento, né, social, e esse paciente vai ter que se retrair. Então, outro desafio vai ser, quando acabar esse processo, a gente trazer esse paciente para uma sociabilidade maior. Então, esse é um grande conflito para a gente, né? Porque a gente está acostumado na saúde mental a tocar, a olhar, a falar, a acolher, aí a gente agora tem que retrair um pouco isso, né? Porque, por exemplo, de grupo é muito isso, é muita socialização, né? Se as perspectivas... Se as perspectivas... Sim. Sim. Não, eu não queria atrapalhar. Só dizendo que, e se a perspectiva do Ministério da Saúde se confirmar, que é que vá 4 meses e que ainda tenha reflexo pós 4 meses, é repensar as estratégias de saúde mental. Sim. Né? É como a gente, né, trabalhar isso sem fortalecer a perspectiva do isolamento na cabeça, né? Sim. Porque o físico a gente vai ter que se recolher, mas como trabalhar isso na mente e tal, para mim vai ser o grande desafio como profissional. Né? Trazer esse paciente de volta depois, né? Eu estava conversando com a Cíntia hoje à tarde, eu disse que todos os estudos que a gente faz, eu que estudo direito social, você que estuda saúde mental, a Cíntia que estuda instrumentalidade do assistente social, tudo vai ter que mudar os parâmetros pós o Covid. Né? A gente vai ter aí uma nova abordagem. Eu acho que o que você está dizendo aí de saúde mental é essencial, porque realmente quem está fazendo monografia, quem está fazendo dissertação de saúde mental, vai ter que remontar os textos, porque essa perspectiva que você falou, do acolhimento, do abraço, sei que você tem um projeto lindo, aproveito até para falar aqui com fotografia da saúde mental. Na rua, né? Em lugares públicos, né? Então, assim, a gente parou completamente, né? A gente já estava parado um tempinho, porque a gente estava selecionando as fotografias, né? Eram sessões de seleção das fotografias para a gente pensar a questão da exposição, né? Aí agora ainda bem que a gente estava nesse processo de estar lá, selecionando as fotografias e tal, a gente não estava indo para a rua, então de certa forma foi parece que a gente está adivinhando, né? Então a gente ficou mais dentro do CAPS para rever isso, né? Escolher as fotografias, e, de certa forma, agora estancou todo o processo, mas, de alguma forma, a gente foi trabalhando sem querer isso de uma forma processual, né? Que era o recolhimento, né? Exato. Então, assim, a gente vai ter que... A arte vai ter que ser um instrumento fundamental para, depois desse processo, que acabe logo, de trazê-los de volta para a sociabilidade que a gente, com toda a dificuldade, a gente tem construído, né, lá no CAPS, né, e na saúde mental. Erleide, só para a gente já não gastar mais teu tempo, que você está cansada, eu queria só fazer uma última pergunta e depois te pedir para dar um recado. Todinha contigo. A gente fala mais. Eu sei que existem aí 2 perfis grandes de pessoas que estão em isolamento social agora, né? Para além daqueles que estão na linha de frente do combate ao coronavírus, como você, que passou o dia fora trabalhando. Mas tem 2 perfis. Tem um perfil como o meu, eu tenho um rim a menos, então estou bem isoladinha dentro de casa, mas estou aqui na minha casa, conseguindo trabalhar em home office até uma hora dessa, conseguindo ter minhas alimentações completas, numa casa confortável. E tem um outro perfil que tá lá ali numa casa com 8 pessoas, 10 pessoas, às vezes um cômodo, um dormindo sobre o outro, muito quente, muito abafado.
E nas duas personagens, tá impactando a saúde mental. Eu, por exemplo, eu sou virginiano, eu acordo de manhã, já sei a hora que eu acordo, já sei a hora que eu sento no sofá esperando da hora de eu sair de casa para pegar menos trânsito, a minha rotina tá interrompida, eu tô meio bugada, tô sem dormir direito. E eu imagino, eu fico assim, meu Deus, imagina só quem tá lá no Bom Jardim, com 8 pessoas dentro de um cômodo, e que muito quente, e um dizendo pro outro não sai, e o outro querendo sair, os conflitos aparecem. Enfim, o que fazer como estudiosa de saúde mental? Há estratégias? Ou são dois públicos muito distintos, as estratégias são distintas também? Assim, eu acho que, na verdade, como eu falei, né, a gente está vivendo um experimento individual social, né? Então, significa o quê? Né, que quem fica em casa também não é fácil, porque quebra toda uma rotina que a gente está acostumado, de trabalho, de atividade, de lazer, de esporte, não sei o quê, não sei o quê. Também vai trazer sofrimento psíquico, sem dúvida, né? Isso aí, eu não sou psicóloga nem psiquiatra, mas a gente, pelas leituras que a gente faz, a gente sabe que todo mundo, de certa forma, vai sair um pouco É o com impacto, danos né? emocionais, né, desse processo. Agora, para quem está em casa, vai ter que encontrar estratégias de tornar o cotidiano, de alguma forma, menos danoso, né? E talvez aproveitar para fazer algumas coisas que normalmente a gente não faz na dinâmica corrida da vida. Mas é um exercício também, né, para a gente, né? Como transformar esse cotidiano de estar em casa, né, numa situação totalmente incomum, mas é real, não tem como fugir disso, né? Como a gente é ler, estudar, eu não sei como vai conseguir, porque no primeiro momento é essa tensão mesmo, todo mundo angustiado, mas também vai entrar numa dinâmica de que vai ser o cotidiano, né? Durante alguns meses vai ser o cotidiano que a pessoa tem, então ela vai ter que transformar, e aí tem, né, psicólogos aí oferecendo serviços, né, gratuitos e tal, procurar também algum apoio aí que possa conduzir esse processo e trazer alguns, né, menos danos, porque danos todo mundo vai ter. Em relação a quem tem que sair, aí tem várias situações. Tem no meu caso específico, que eu vou um dia para o CAPS, um dia para o hospital, um dia para o CAPS, um dia para o hospital. Então, eu vou vivenciar isso durante a semana toda, né? Não é, e ao mesmo tempo não é mais uma dinâmica comum, porque eu já vou para o serviço sabendo do contexto que a gente está vivendo, então isso também traz tensionamentos, né, para a gente, profissional da saúde, mas a gente tem que ter muita clareza que também é esse papel que a gente tem hoje. Né? Não adianta fugir também, né? A gente vai sofrer, tem dia que eu vou estar bem, tem dia que eu não vou estar bem, tem dia que vai ser a colega, eu vou ser o suporte da colega, no outro dia vai ser ela, mas não tem como fugir disso, a gente tem que ter muita clareza disso. Essa foi uma escolha. Eu fui profissional da saúde porque eu sempre gostei da área da saúde, fiz concurso, e a minha escolha, eu acho que eu tenho que ter muita tranquilidade com isso, né? Corro risco igual a todo mundo, e mais ainda, porque a gente está exposto, né? Eu com 2 campos todo dia e tal, mas é assim, eu não vou de ônibus, né? Eu vou no meu carro, isso é diferente para quem está. Aí eu levo para o trabalhador comum, né? Que tem que se transportar de ônibus, né? Atravessar a cidade, às vezes, corre muito mais risco do que eu, né? Que não tem uma alimentação adequada, né? Se a gente quem está no dia a dia está com dificuldade de se alimentar direito, né? Os EPIs, a gente, claro que isso tem que ser garantido, não tem como trabalhar no mínimo sem uma máscara e álcool gel. É o básico, porque o risco vai depender, por exemplo, eu trabalho no hospital. Tem procedimentos como assistente social que eu não faço, eu não chego tão perto do paciente para colocar lá um aspirador, alguma coisa que vai ter líquidos, né, secreções, né? Então eu tenho como manter algum cuidado e os EPIs ser mais tranquilos, assim, mais simples para mim, né? Já para outros profissionais não, eles vão ter acesso direto às secreções e tal, então o risco é muito maior. Então cada competência profissional, atribuição profissional, vai ter que ter uns EPIs diferenciados, né? Às vezes a gente quer utilizar mesmo no hospital, no CAPS, EPIs assim, não
precisa, a gente tem que ter muita tranquilidade para entender que a gente pode fazer abordagens mais distantes, né? Esse é o momento, infelizmente, de ficar mais distante do paciente, do acompanhante, né? No caso lá do hospital que eu trabalho, né? Eu não preciso de máscara, assim, né? Não tenho, né? Então, assim, a gente precisa entender também, porque a gente está exigindo também EPIs, assim, sofisticados. Para mim, na minha Sim, função como assistente social hoje, né? Eu preciso, pelo menos, de uma máscara e de álcool gel. Esses são os cuidados perfeito. básicos. E lavagem das mãos o tempo todo, né? Então, para a gente também, né? Às vezes eu participei de alguns grupos de profissionais Todo mundo que as nervoso, pessoas estão né, muito Neide? nervoso, Todo querendo mundo. coisas, né? Ou então querendo fugir do seu trabalho. Não é isso. A gente tem que encarar que eu sou profissional da saúde, eu quero que tenha, né, alguns EPIs básicos para mim, mas Essencial, eu não tenho que direito ter trabalhista, né? essenciais. Exatamente. Tem que ser garantido o mínimo é É o isso. básico Primeiro possível. é a gente ter o autocuidado de lavar a mão com álcool sabão, usar álcool Máscarazinha. gel, uma máscara, né, tranquilo e tal. E aí cada serviço encontrar formas da gente também. Hoje lá no CAPS teve momentos que a gente, não, vamos ouvir uma música, vamos fazer algumas coisas que a gente possa quebrar um pouco a nossa tensão interna mesmo, né? Enquanto equipe. Então a gente precisa nesse front assim ter muita consciência do nosso papel como assistente social, né? Como sujeito político de um processo que exige da gente calma, serenidade, porque também, às vezes, a gente quer que tudo aconteça ao mesmo tempo, né? Não vai acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Num processo de guerra, como a gente está, porque é uma guerra, não deixa de ser uma guerra, Certeza. as ações, elas vão sendo construídas, né? As coisas vão chegando, porque, assim, agora que alguns processos foram liberados de compra sem licitação. Eu já trabalhei na administração pública, eu sei que essas coisas não são assim, né? Então, assim, os gestores também devem ter as dificuldades deles, né? Então, Pô, a gente não dizer que está vai no ter momento CPF que... depois que vai sofrer. Exatamente, né? Então, assim, a gente precisa também compreender a dinâmica maior das coisas, né? Porque enquanto a gente está só olhando para o eu, para as minhas dificuldades, que a gente tem que olhar para as nossas necessidades. Claro. Mas a gente não pode perder a conexão com o todo, com o que tem de maior, né? E nesse Claro. momento, essa energia, essa conexão tem que ser forte. A gente tem que exigir aquilo que é de direito nosso, como profissional da saúde, Sim. mas também se colocar como sujeito do processo, e não só como um mero, né, que espera e venha, não. A gente tem que se colocar na perspectiva de que a gente pode contribuir como assistente social num processo maior, a nossa formação dá condições da gente ter uma análise maior, mas a gente tem que trazer para a realidade também, né, da situação, do local, e construir junto com os outros profissionais e com gestores, né, saídas razoáveis, porque, de fato, agora que começou, né, a gente ainda está no início do pânico, É né, verdade. a gente vai ter processos aí de 2 semanas, assim, bem... Se a gente conseguir fazer esse isolamento maior ainda, do ponto de vista físico, né, a gente pode ter uma situação menos danosa, mas a gente sabe que as coisas, né, ainda Tendem a vão progredir. andar e a gente precisa, esse momento foi de muita tensão e é de muita tensão, mas também é para a gente já começar a entender que vai exigir muito mais ainda da gente, como profissional, como sujeito, como mulher, como seja o que for, como filho, como mãe, porque aí tem quem vai trabalhar, tem a preocupação com quem fica. Sim, quando volta Eu, para por exemplo, casa. quando eu volto para casa, é uma verdadeira batalha para poder entrar dentro de casa, Meu Deus. né? Né? Tem o Fred, meu cachorro, que Sim. ele tem que ficar preso, né? Então, assim, ele não pode chegar perto de mim, Ele né? Eu deve tenho ficar que... louco, querendo abraçar. ele fica pulando, mas eu tenho que, já fora do apartamento, deixar sandálias, higiene, já ir passando... Quando você mora com alguém, né? E ainda bem que eu moro com alguém, tenho uma companheira. Então, assim, isso faz te ajudar no processo de você chegar, e, né, ajudar no processo de tirar a roupa, você tem que tirar toda a roupa, jogar dentro do saco. Então, né?
já ir direto para um banho, tomar um banho bem demorado, lavar o cabelo todo dia, tal. Então, isso, né, é uma dinâmica que, né, você não está acostumado a isso na vida. Então, a gente precisa entender que faz parte, vai fazer parte durante alguns meses, 4, 5 meses, né? E espero que acabe o mais rápido possível, mas a gente sabe que até julho, agosto é que a curva do negócio vai começar a cair. Então, a gente tem que se preparar emocionalmente para isso, né? Para cada dia é um dia, não tem jeito, né? Eu vou dormir super cansada. Ontem eu cheguei do plantão, cansada, tomei banho, eu só consegui tomar banho e comer, brinquei um pouquinho com o Fred, conversei um pouquinho com a Rina e dormi, né? Dormi para hoje poder ir para outro campo. Então, assim, mas assim, é isso, eu não tenho como, tá entendendo? Assim, nesse ponto eu sou muito tranquila de que eu ainda tenho uma situação privilegiada, por mais que nesse momento ser da saúde é um grande desafio. Mas, assim, são as escolhas que a gente tem na vida e a gente tem que você fala com uma segurança tão grande, com uma fortaleza, assim, dentro de si, que eu fico aqui só balançando a cabeça e concordando com cada palavra. Eu sei que eu vou vir cenários piores. Eu ontem buguei aqui, porque apareceram 5 casos suspeitos na minha cidade, onde eu fiquei muito nervosa. Fiquei muito nervosa, porque eu sei de uma lei que é essencial, em todos os países adotaram, que é de não permitir que haja velórios, de não permitir que se abram caixões. E eu digo, gente, eu sei o que é isso no cenário cearense, o quanto cearense, aí no nosso cenário, no interior, que aqueles velórios lotados, quanto mais lotado, mais a pessoa é amada, é assim que as pessoas interpretam, né? Eu digo, gente... Tem uma cachaçinha, uma comidinha. Assim, um momento mesmo marcante na vida da cidade, às vezes. Chegava o velório de fulano, tu lembra? E eu fiquei bugada, que eu digo, Jesus, minha cidade não merece isso. Ninguém merece isso, sociedade nenhuma merece isso. Você tem toda a razão. Vai ainda aparecer outros cenários que vão ainda impactar mais ainda na nossa saúde mental. Mas é muito bom te ouvir, Leite. Só queria que no final aqui, você já deixou 1000 mensagens para todos nós, mas eu queria uma especial para as colegas assistentes sociais da saúde. Eu tenho muitas amigas, muitas delas cooperativadas, que recebem por plantão. E aí a precarização do trabalho leva elas ao desespero mesmo, fica com medo de adoecer. Se adoecer, não vai receber, não vai poder trabalhar. Se não puder trabalhar, não vai poder receber dinheiro. Tem filho. Então, assim, tu não imagina como é que tá assim, o meu WhatsApp. Tem horas que eu desligo um pouquinho, porque eu começo a ficar mais nervosa ainda. E eu tô muito dedicada a pegar todas as leis que estão saindo. Foquei nisso e é a minha corda de segurança. Queria que para essas colegas, como você disse assim, eu me sinto um pouco mais privilegiada porque sou concursada, porque vou no meu carro, e para essas colegas assistentes sociais que estão aí, às vezes trabalhando no interior, tem se deslocado muito para outro. Eu conheço algumas amigas da Leite que estão rachando gasolina no carro, vai um dia o carro de um dia o carro da outra, porque precisam do trabalho e são contratadas por licitação menor preço. Aí tu tem noção da precarização. E para essas colegas que amam o SUS, confiam no SUS, que defendem no SUS e estão indo por isso. Deixa o teu recado para a gente encerrar. Assim, de fato, né, até dentro da própria categoria a gente vai ter várias situações diferenciadas, né? E, de fato, a gente hoje tem uma precarização muito grande, né, dos agentes sociais, dos profissionais, né, de forma geral, né? O que eu posso dizer para as colegas, assim, é que, de fato, né, é pensar que é o nosso trabalho, né, que é estar junto a essa população, das estratégias maiores que a gente possa fazer de minimizar o risco para eles, o risco para a gente, né, é entender que a gente está fazendo isso, né, por nós, por eles, pela nossa família, porque, assim, numa situação dessa, né, de guerra, se a gente se acha, os soldados, não somos soldados, a gente está cumprindo um dever de profissional, né? No meu caso, contratada pelo Estado, né? Em condições melhores, né? Mas é entender que é isso hoje, né? Talvez é o maior desafio da vida da gente, né? A experiência maior que a gente vai estar passando como profissional. Ter muita noção também do que são as nossas competências e atribuições profissionais, porque, né, vai começar a vir, às vezes, demandas, né, que a gente
tem que contribuir, a gente tem que se colocar como profissional, estou aqui, posso contribuir, né, nessa perspectiva, né, sem ferir as atribuições, né, técnicas e éticas da profissão. A gente tem que ter muita clareza disso, né? Por mais que eu sei que o vínculo frágil, às vezes você acaba fazendo coisas, né, por sei mesmo, Pressão, né? desemprego e tal, né? Mas a gente tem que lembrar que a gente não é herói, né? A gente é um sujeito que está se colocando dentro daquilo que a gente tem como perspectiva de contribuir com essa sociedade, né? Com a população e com a nossa vida da nossa família também. Então, assim, é acreditar que você está fazendo o melhor dentro do contexto que é possível, né? E aí entra a questão da solidariedade mesmo, ratear isso, a gasolina, né? Mas é entender que, de repente, é um grande aprendizado também, né? E que a gente, passando por isso, a gente possivelmente está preparado para passar por coisas, né, maiores na vida, e acreditar que é um momento também de aprendizado, né? Profissional. De repente, é o que nos cabe hoje, né? Não tem jeito. Né? Eu vi só Como uma coisa da tua fala. profissional. Era a última pergunta, mas eu vi uma coisa, eu quero perguntar isso. Nessas horas, a pressão para que a assistente social comunique óbito, faça coisa que não é da competência do assistente social, vai rolar, né? É hora de fincar também. É possível que na verdade, Em um eu acho que a contexto ou gente outro. tem muita clareza, né? Isso aí eu acho que, mas infelizmente ainda acontece, às vezes por falta de conhecimento das atribuições privativas da gente, né? Mas, assim, comunicar óbito, eu acho que a gente tem que dizer, né, não compete a mim, quem deve comunicar é o médico, mas eu estou aqui para receber junto com o médico, essa família, né, me colocar à disposição, inclusive para acolher no sentido humano, né, de estou aqui e tal, dentro daquilo que... Aí tem a questão das orientações, mas a gente também tem que entender uma coisa assim, importante que eu tenho aprendido muito na saúde mental e no meu trabalho no hospital, é que às vezes a gente se prende muito à orientação do benefício eventual, no caso auxílio funeral ou qualquer outra coisa. Essa sim é uma atribuição nossa, mas tem uma coisa que é o componente para mim que é humano, né? De você estar ali, né? De estar ali para ouvir, de estar ali se colocando à disposição daquela família, né? De às vezes até ficar calado porque a pessoa está chorando, está em desespero, mas eu estou ali como presença humana, eu não estou só como aquele técnico que faz uma orientação de Fria. não sei, né? Fria. A gente tem que... às vezes a gente não tem vínculo com aquela família. Quando a gente tem vínculo, às vezes é mais fácil essa aproximação. Mas, às vezes, você vai ter que atender pessoas que você nunca viu, né? Familiares que você nunca viu só na hora do óbito, né? Pode acontecer, principalmente a gente que trabalha com sistema de plantão, em alguns hospitais. Mas, assim, tem uma coisa que é a matéria humana, que a gente não pode perder. Hoje a gente não pode estar dando a mão, né, no contato físico, mas tem uma coisa que é o olhar, né, como você olha, né, para essa pessoa. Para mim, a gente tem que carregar muito essa capacidade subjetiva também, né? Eu sou assistente social, mas eu não sou só o orientador de benefício, orientador de direitos. Eu sou gente, então eu preciso me conectar com o outro como pessoa, né? Como sujeito, né? Que olha para o outro de uma forma humana também, né? Às vezes as pessoas dizem, que é humanização, mas assim, eu nem falo da política da humanização, estou falando da dimensão do humano, de estar perto, de se colocar, né, como profissional, mas a gente é profissional, mas a gente é gente, né? Então a gente tem que se colocar não, a gente tem essa coisa de se colocar no lugar do outro, a gente tem que estar perto do outro, né? Perfeito. E dizer, tô aqui, sou assistente social, né, tal. É isso, né? Eu acho que senão a gente fica assim, não tinha nenhuma... Às vezes o povo diz assim, não tinha nenhuma uma demanda específica para mim, porque a família já tinha um auxílio funeral e a família mesmo resolve. Hoje em dia, os familiares, os nossos usuários, eles têm muitos planos, né, funerários, às vezes nem precisa mais do auxílio da prefeitura, né, porque tem uma cultura hoje de ter muito auxílio. Vai na porta, né? Vai na porta todo mês. Vai na porta, eles são mais organizados tipo que a um galego. gente, às vezes. Eles são muito mais organizados. Eu lá em casa, eu tô em 3 planos diferentes. E tu não tem nenhum,
talvez tenha feito para ti mesmo, né? Então, é isso que eu estou dizendo. Às vezes, a gente não tem mais essa orientação do benefício, né? Mas a gente está lá como profissional, como uma pessoa que está junto do outro, né? Eu acho que é essa dimensão que a gente não pode perder. Ai, Derleide, tô tão feliz. Obrigado, viu? Ó, adorei. Obrigada. Um beijo, a gente tá por aqui. A Potter, eu amo a Potter e amo vocês. Sou louca por você sabe disso.